Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai assistir mais uma aula de projeto e sistema predial de instalações hidrossanitárias, né? Estamos vendo a parte de água fria e hoje a gente vai conversar sobre dimensionamento de colunas e barriletes. Essa aula não é muito extensa porque eu vou fazer um exercício prático mostrando esse dimensionamento. Então, vai ficar bem melhor quando vocês assistirem ao vídeo, tá bom? Do exercício. Lembrando, né, na nossa última aula, a gente já viu o conceito de coluna e de barrilete, né? Aqui tá invertido, né? O certo é a gente falar primeiro o que vai ser o barrilete, só relembrando. O barrilete, pessoal, é o conjunto de tubulações que tem origem no reservatório e do qual vão se derivar as colunas de distribuição. E aí a gente viu que esse barrilete ele pode ser ramificado ou concentrado. O concentrado ele abriga os registros, né, das colunas de distribuição de água próximos ao reservatório. E aí tem como grande vantagem a facilidade na manipulação, né, desses registros, além da segurança, né, porque você pode criar um local fechado para guardar esses registros, né? E o tipo ramificado é aquele mais econômico. Ele possibilita uma quantidade menor de tubulações junto ao reservatório, só que nesse caso os registros eles ficam mais espaçados e sempre lembrar que esses registros são colocados antes das colunas de distribuição, certo? Já a coluna vai ser aquela tubulação vertical que deriva do barrilete, né? E responsável por alimentar os ramais, né, dos pavimentos, que por sua vez alimentam os subramais, né? E aí, cada coluna dessa, pessoal, ela precisa ter um registro de gaveta que é posicionado a montante do primeiro ramal, certo? Ou seja, antes, né, do primeiro ramal. Então, todas as colunas elas vão ter seus... todas as colunas elas vão ter seus respectivos registros, certo? Dito isso, né, aí eu tirei essa figura aí do livro de Roberto de Carvalho, onde dá pra gente visualizar, né, bem colunas e barriletes, certo? Então, o barrilete é essa tubulação aqui, ó, que desce do reservatório, certo? E as colunas são essas tubulações aqui verticais que alimentam os ramais, né? Nesse caso aqui é um prédio, então vai alimentar o ramal de cada pavimento, certo? E aí o registro ele tem que ser colocado justamente a montante desse ramal, antes desse ramal, que é para controlar o fluxo de água que vai, né, para cada pavimento. Aí depende se uma coluna, se essa coluna alimenta os apartamentos individualmente ou alimenta determinados aparelhos sanitários do apartamento. Mas isso é outro detalhe que tem que ser fornecido em projeto, certo? E aí, pessoal, como é que se dá o dimensionamento? É o seguinte, o dimensionamento nesses casos, ele também tem que ser feito pelo método dos pesos. Então, primeiro, antes de dimensionar o barrilete, a gente vai dimensionar as colunas de distribuição. E aí a gente tem que dizer o que é que tem, quais são os equipamentos que são abastecidos pela coluna, certo? E aí a gente faz a soma desses equipamentos através dos pesos, né? Aquele método dos pesos, descobre a vazão. E aí, descobrindo a vazão, a gente descobre o diâmetro. Só quero atentar para um detalhe, né? No caso de ser um prédio, vocês vão observar, ó, que cada pavimento... que cada pavimento vai ter uma determinada quantidade de equipamentos. E aí, o que vai acontecer? Esse trecho aqui da coluna de distribuição, ela vai carregar a vazão de todos os pontos de utilização até o primeiro pavimento, né? Quando a gente passa desse trecho, esse outro trecho aqui que a gente está identificando por CT, já não carrega mais a vazão desse de cima, né? Vai carregar só dele e de baixo, né? E assim sucessivamente. Ao passo que, pessoal, a vazão e os pesos, eles devem diminuir ao longo dos pavimentos. Então, quanto mais eu desço, menor vai ser a vazão. E quando eu chegar no último pavimento, aquele meu trecho da coluna de distribuição tem que fornecer água só para ele, certo? Então, essa é uma observação que deve ser feita. Outra observação que deve ser feita, eu acho que eu vou mostrar aqui a vocês, né? É nessa figura aqui. Nesse caso, pessoal, o reservatório superior ele possui duas câmaras, né? E aí a gente vai dimensionar tanto essa tubulação aqui,
quanto o barrilete, certo? Quando tem duas câmaras, o dimensionamento ele deve levar em consideração que, por exemplo, uma das câmaras pode ser desativada para limpeza, por exemplo, então só vai funcionar uma. Então, o que significa? Que esse trecho da tubulação ele vai carregar a vazão de toda a edificação, certo? Ao passo que, se agora a gente fechar essa câmara aqui, né? Essa outra é que vai ser responsável por abastecer toda a edificação. Ou seja, tanto esse trecho vertical quanto esse trecho horizontal, ele vai ter que ser dimensionado se pensando nessa vazão, certo? No caso aqui, depois a gente até vai conversar sobre isso nas próximas aulas, né? Quando a gente vai falando de pressão, a gente vai ter que observar apenas as questões referentes à perda de carga, certo? Mas basicamente é isso, e o dimensionamento é muito simples. A gente vai usar essa mesma tabela extraída da 5626, né, da NBR 5626, que nos fornece os pesos. Essa mesma expressão da vazão, né, que relaciona essa vazão com os pesos dos equipamentos, né, dos pontos de utilização. Vamos também utilizar essa mesma expressão da equação da continuidade que a gente já havia visto nas aulas passadas, né, considerando que a velocidade de escoamento da água nas tubulações vai ser de no máximo 3 metros por segundo. Então a gente vai utilizar essa fórmula, né, para determinar o diâmetro da tubulação. E aqui está uma tabela com diâmetros comerciais, certo? Então, a gente vai se encontrar na próxima aula com o exercício respondido de dimensionamento de colunas e barriletes, certo? Vejo vocês lá. Tchau, tchau.